Rapaziada, ligada aqui no canal Lucas Dias Repórter, a gente vai agora para uma conversa muito especial, porque a gente está recebendo aqui no canal nesse momento o Vitor Lessa, um dos principais, se não o principal setorista de Fluminense lá do Rio de Janeiro, está lá no canal também do Vitor Lessa, eu vou deixar aqui o link na descrição, repórter também da Rádio Globo e CBN lá no Rio de Janeiro, sabe tudo de Fluminense e vai nos trazer esse raio-x de como que chega o time do Fernando Diniz, como que lá no Rio de Janeiro está sendo tratado também esse jogo entre Fluminense e Internacional nas semifinais da Copa Libertadores da América. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. Claro que esse vídeo e todos os outros têm sempre o apoio de KTO e agora a gente vai bater esse papo com o Vitor Lessa e eu já quero ir rapidamente, viu, Lessa, te perguntando, que Fluminense é esse que o Inter vai encarar no dia 27 pela Libertadores? Ô, Lucas, é um prazer falar com vocês aí, com você, com todos os inscritos aí do seu canal. Bora começar já a aquecer esse jogo, esse clássico do futebol brasileiro que promete, né? São dois confrontos que prometem aí pela semifinal da Copa Libertadores. Cara, é um Fluminense que ele vem numa crescente, né? Nos últimos 10 jogos, o Fluminense só perdeu um, além de 2 empates, 7 vitórias. Curiosamente, depois que o Diniz foi anunciado como técnico da seleção brasileira, o Fluminense começou a recuperar um pouco de rendimento que havia perdido ali depois da eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, passou por um período de instabilidade, não vinha jogando bem, não vinha tendo resultados tão positivos, mas se manteve vivo na Libertadores e agora parece novamente bem estável, bem regular. É uma equipe que, mesmo às vezes não entregando um desempenho tão bom assim, está sabendo vencer os jogos, né? Vem de uma quartas de final com ampla superioridade sobre o Olímpia. O Fluminense teve uma classificação muito tranquila, 5-1 no agregado, e fez por onde? E muito também graças a uma modificação que o Diniz fez, colocando o John Kennedy, né, utilizando um time muito ofensivo, inclusive lá no Defensores del Chaco, com 4 atacantes, 2 meios de campo de origem, né, sendo que um deles é o Ganso, que não é um jogador de marcação, a gente sabe disso. Então é o Fluminense que está tentando encontrar alternativas, que está mostrando versatilidade, porque se você fica muito só naquele jogo que é o mais comum, assim, o mais típico do Diniz, né, aquele jogo de aproximação, de muita movimentação, os adversários começam a mapear e começam a anular, né, algumas jogadas. E aí o Fluminense começou a mostrar outras facetas, né, sabendo utilizar também um jogo mais direto, né, explorando eventualmente contra-ataque, e com essa mudança tendo 2 homens pelo meio, 2 centroavantes pelo meio, o Kennedy e o Cano, com outros 2 abertos, o Keno e também o John Arias, às vezes fazendo um jogo mais posicional, ou seja, sai muito daquela característica que a gente está acostumado a ver os times do Diniz. Então é o Fluminense que ele está cada vez mais agregando artifícios, qualidades para tentar sair daquilo que o adversário mapeia, para tentar sair da marcação, para tentar sair das análises que os adversários têm feito em cima desse time do Diniz. Então, é um Fluminense que vem no momento novamente de crescente na temporada. Dá para dizer que é o melhor momento do Fluminense no Diniz desse ano de 23 ou já teve algum outro momento que talvez fosse um Fluminense que apresentasse mais, enfim? Não, eu não diria que é o melhor momento. O melhor momento foi nas finais do Campeonato Carioca, né, a goleada em cima do Flamengo 4-1. E aí você sai dali e vai até o início de maio no jogo de ida contra o River Plate pela fase de grupos, aquela goleada histórica. O Fluminense meteu 5 no River. Ali foi o auge, né? O auge do desempenho, o auge de resultados, bons resultados em sequência. Até então, naquele momento, eram três jogos na Libertadores, 3 vitórias. Ali o Fluminense chegou até o momento, né, pelo menos, ao seu teto. Depois, justamente depois daquele momento, começa a apresentar uma queda. Até acho que foi o Fábio que deu uma entrevista, e ele chegou a dizer que ele confessou que o time acabou, mesmo que involuntariamente, dando uma relaxada depois daquela goleada sobre o River. No sentido de, pô, estamos jogando pra caramba, vamos ganhar todos os jogos aí de qualquer jeito. E aí houve um choque de realidade. O time passou por uma instabilidade, um momento de mais pressão, cai para o Flamengo na Copa do Brasil e agora que está retomando. Não está naquele nível ainda, mas o que eu acho mais importante, mais interessante nesse momento, acima até disso, é que você não sabe exatamente como o Fluminense vai se comportar nos jogos. Ele pode, com a mesma peça, praticar um estilo de jogo diferente. Então, eu acho que esse é a grande arma
desse Fluminense do Fernando Diniz para esse momento. É um time que ele pode até repetir a escalação, mas em campo ele pode se comportar de maneira diferente. E hoje, Lessa, do que tem sido trabalhado recentemente pelo Diniz, qual que seria o time ideal, por exemplo, do Fluminense? Os 11 que geralmente começam, ou se tem até alguém no departamento médico para voltar, tem o Marcelo, né, que cumpriu essa suspensão na Libertadores também para voltar. O que seria o time ideal hoje do Fluminense pensando em semifinal de Libertadores? Então, Lucas, o Diniz há um tempo aqui, desde algumas coisas que aconteceram de bastidores, algumas informações que saíram, ele está um pouco bem amargo, assim, em algumas entrevistas coletivas, e principalmente com alguns repórteres específicos. Eu fui um premiado. Então, eu estou falando isso porque foi justamente a pergunta que eu fiz nesse último jogo contra o Fortaleza, que era para saber se esse time agora com o John Kennedy pode ser considerado o time ideal. Mas talvez nem ideal, eu não queria nem ter usado esse termo, na verdade eu queria saber se dá para considerar que esse time com o John Kennedy vai ser o time titular daqui em diante. Apenas isso. Porque time ideal, né, é uma coisa que eu até concordo com ele na resposta que ele deu, que é uma coisa assim, ele usou o termo que é uma coisa infantilizada, que é uma coisa que criança que gosta de um mais um é igual a dois, para depois você ter uma facilidade na explicação e também depois na crítica. Enfim, aquelas coisas que o Diniz sempre bate em entrevistas coletivas, mas é inegável que ele tem sim um time titular. Ele sempre teve. É um treinador que não gosta de ficar fazendo mudanças de peças, trocando 2, 3 jogadores a cada jogo. Pelo contrário, o Fluminense sempre teve um time titular. E aí, eventualmente você muda uma peça ou outra. Mas ele pode não admitir, mas a entrada do John Kennedy é algo diferente. É algo que não é habitual. Você escalar um time com 4 atacantes, né, só com o Ganso no meio de campo. Então, resta saber agora, como eu não tive essa resposta, eu não tenho como te garantir. Se esse time que jogou contra o Olímpia e contra o Fortaleza passa a ser o time titular do Fluminense, com o Fábio, Samuel Xavier, Nilo, Felipe Melo e o Marcelo, quando voltar de lesão, agora o Diogo Barbosa tá jogando porque ele tá lesionado, também tá muito bem. Aí a gente teria André e Ganso com John Kennedy, Arias, Cano e o Keno. Mas o Alexander voltou de lesão agora. O Alexander é um jogador, um jovem que extremamente promissor, que acabou se lesionando, vinha sendo muito importante para o time na temporada. Então não dá para descartar ele entrando nesse time ao lado do André com o Ganso, formando uma trinca no meio de campo, e aí John Kennedy sair para ser uma alternativa no banco e também uma alternativa para quando ele quiser repetir aquela dose, aquilo que ele fez contra o Olímpia. Então tá O entre essas Alexander duas foi titular formações. dessa? Ele foi contra o Fortaleza. Ele voltou a ser titular Não, contra não, o mas, Fortaleza. mas antes da lesão ele era titular no time do Ele era Diniz. titular, ele era titular. Ele jogava às vezes a lateral esquerdo, quando o Marcelo não podia jogar, e quando o Marcelo jogava, ele ia para o meio de campo. Ele se machuca atuando ao lado do André no jogo contra o Cruzeiro, que o Marcelo jogou também, mas ele era titular. E até sobre isso a gente tem falado muito aqui no Rio Grande do Sul, desde que ficou aí esse cruzamento, já se imaginava aqui o Inter passando do Bolívar até pelo primeiro jogo e o Fluminense passando do Olímpia, que seria mesmo seria uma confirmação, o Inter aqui no Beira-Rio e o Fluminense lá no Defensores del Chaco no Paraguai. Já se projetava esse jogo. E aqui a gente fala muito, né, Lessa, porque o Inter era um com o Mano Menezes, é outro com o Cudê, até tem uma grande parcela da torcida que gosta do Cudê desde a primeira passagem dele aqui no Inter em 2020, por ser um estilo mais agressivo, de intensidade, de explorar bem a velocidade, aproveitar os espaços da marcação. E a gente sabe que o Fluminense e os times do Diniz, seja lá desde o Audax, enfim, são times que gostam de jogar com a bola, gostam de propor o jogo e também agredir o adversário. Talvez o Inter goste mais do contra-ataque do que o Fluminense, de certa forma. Isso preocupa aí no Rio? Vocês falam sobre isso? Vocês sabem, por exemplo, que esse Inter é um Inter que vai jogar principalmente na ida no Maracanã para contra-atacar o Fluminense? É uma postura que a gente espera. Eu estive na transmissão de 2 jogos aqui no Inter recentemente, que foi contra o Botafogo e contra o Flamengo. Eu estava nessas 2 partidas. O Inter contra o Botafogo fez o primeiro tempo bom, bem interessante, mas depois o Botafogo tomou conta do jogo, virou o jogo. E ali o Inter teve uma atuação bem ruim no segundo tempo. E contra o Flamengo foi um jogo bem ruim como um todo, né? Foi um jogo que me decepcionou até de certa forma. Então a gente, apesar do Cudê ser um treinador que ele tem características ofensivas, ele gosta muito de atacar,
a gente imagina que, até pela característica do adversário, no caso o Fluminense, que é um time que gosta muito de ter a posse de bola, que é um time que tenta pressionar seus adversários também, a gente aqui discute e imagina que o Inter vai tentar se defender no Maracanã para levar um bom resultado e decidir em casa. É o que a gente está esperando aqui, né? Não sei se ele vai realmente plantar lá atrás e esperar a oportunidade somente no contra-ataque. Eu acho que é arriscado, pode dar certo, porque, enfim, futebol ele contempla essas coisas, vai depender de como que o Fluminense vai atuar também. Mas o Fluminense é um time que, quando ele sente que o adversário ele não está agredindo, ele não tá querendo o jogo, ele vai para cima e começa a criar muitas chances de gol. Eu cito o exemplo aqui do próprio Flamengo, que é uma coisa que o Fluminense utilizou muito na final do Campeonato Carioca, depois na Copa do Brasil não foi muito bem. O Flamengo era um time que, quando os adversários aqui eles vêm para se defender e ficam lá atrás, agora não, porque não está tão bem, mas facilitava a vida do Flamengo. O Fluminense é a mesma lógica. O Fluminense ganha do Flamengo e vem ganhando essas últimas temporadas, por quê? Porque não tem medo, agride, vai para cima e vai para a trocação. Né? É claro que isso exige um risco, e o Fluminense ele pratica um jogo de risco. Então, eu sempre falo que a melhor forma de tentar combater o Fluminense é também agredindo, é não deixando de agredir. Porque se fizer o que o Olímpia fez aqui, a chance de perder o jogo por uma diferença até maior que um gol é bem grande. Apesar de, claro, o Internacional ser um time bem superior ao Olímpia. E como é que vocês têm encarado o momento do Inter? O que vocês sabem? Assim, porque a gente comenta aqui, né? O Inter teve uma mudança muito rápida da água para o vinho, do que era a reta final do trabalho do Mano para a chegada do Cudê, e que no Brasileirão o Inter não ganha 10 rodadas e já não ganhava com o Mano. Mas o Inter da Libertadores é um time que jogou muito bem contra o River na Argentina, apesar da derrota. Fez o jogo do ano, talvez, contra o River aqui em Porto Alegre, nem merecia ter ido para os pênaltis, jogou mais que o River nos 90 minutos, e 2 jogos também excelentes contra o Bolívar. Mas o que vocês sabem do Inter, agora saindo da característica, mas sobre esse momento do Inter, os jogadores, enfim, o que tem de conhecimento e até de preocupação no lado do Fluminense para esse jogo contra o Inter? A impressão que a gente tem é que o Inter ele se reforçou, né, não só com a mudança do Cudê, mas ele se reforçou bem com a chegada do Ender e do goleiro, meu Deus, me deu um branco aqui Rocher. agora. O Rocher, com a chegada do Ender, com a chegada do Rocher, são 2 jogadores de muita qualidade, né, jogadores que chegam para tomar conta ali da posição, e já tem outros atletas de bom nível, como o Alan Patrick, que joga muito, o Maurício, enfim, são jogadores bem interessantes. Então a impressão que eu tenho, pelo menos, que nós temos aqui, eu acho de uma forma geral, é que de fato o Inter vem num processo de crescimento, vem no processo de evolução. O trabalho do Cudê é ainda muito recente nesse retorno, né? Então a tendência até lá, a tendência natural das coisas é o Inter se solidificar e estabelecer uma regularidade. É um time, de fato, muito diferente do Campeonato Brasileiro para a Libertadores, mas futebol tem dessas coisas. Às vezes o resultado não acontece aqui, mas acontece ali. Então, a sensação que temos é que o Fluminense vai enfrentar o Internacional mais encorpado nesse final de setembro e início de outubro. Pelo menos é a impressão que temos, que o Inter melhorou depois da chegada do Cudê e com a contratação desses jogadores. Preocupa, Lessa, e se debate muito aí no Rio de Janeiro, porque a gente aqui no Rio Grande do Sul, vamos lá, nossa crônica esportiva é chata, a gente se apega no que tiver. Tá? No que tiver. Pô, a gente acreditou que o Grêmio poderia reverter os 2-0 contra o Flamengo na Copa do Brasil, porque estava todo mundo se socando lá no Ninho do Urubu. E fala que, pô, quem sabe o Diniz ficando aí 15 dias na seleção, não trabalhando lá no Fluminense, depois volta aí para 2 rodadas e já tem o Inter. Quem sabe isso pode ser um fator que pese a favor do Inter contra o Fluminense. Vocês têm encarado dessa forma, ou é muito mais natural para vocês essa, não vou dizer que distração, mas essas duas funções agora que o Diniz vem tendo tanto no Fluminense quanto na seleção? Cara, isso foi uma coisa muito debatida aqui, né, muito, assim, quando ele foi anunciado, houve uma crítica muito forte da torcida, que é completamente natural, é um receio da gente também que, como que vai ser? E agora? Né, o time não, porque naquele momento não estava bem, o time não está bem, o treinador vai ter atenção dividida com seleção, e querendo ou não, seleção não é chegar lá e distribuir colete, né, o cara tem que estudar, o cara tem que se dedicar, assistir jogos, uma série de coisas que um treinador da seleção brasileira
ele faz, e isso comandando outra equipe, né, você tem muito menos tempo. Então havia uma desconfiança muito grande. Só que futebol, a gente sabe que o resultado ele influencia muito. A partir dali o Fluminense começa a melhorar. Então o clima melhorou, né, os resultados chegaram, e portanto as críticas elas diminuíram. Então é um gera uma preocupação, porque toda a comissão técnica ela foi com o Diniz. O Marcão é que vai comandar o time nesse período de data FIFA até semana que vem. O Diniz volta na véspera do jogo contra o Cruzeiro. Só que o jogo contra o Inter é no final do mês. Então, sinceramente, eu até falei isso aqui no vídeo de ontem, eu não acho que vai interferir muita coisa, porque a gente já está em setembro, o Fluminense já tem um jogo muito bem consolidado com as suas variantes, ou variáveis, enfim, e tem um Marcão, que é um cara que faz parte da comissão técnica permanente, que está completamente imerso nos conceitos do Diniz, no que ele enxerga no futebol. É um cara que tem um respeito muito grande dos jogadores, já assumiu o Fluminense em situações complicadas, né, de luta contra o rebaixamento, de manutenção ali por vaga na Libertadores. Então, acho que não vai ser um prejuízo muito grande, não, porque é um elenco muito que é qualificado e sabe o que tem que fazer. Creio que não haverá impacto nesse sentido, não. De preocupação, Lessa. A gente sabe que o Cano é um matador nato, a gente sabe a história do Marcelo, mas quem que o Inter tem que ficar de olho desse time do Fluminense? Pensando nesses dois jogos que o Fluminense, obviamente o Inter vai analisar os jogos do Fluminense e vice-versa, mas até o jogo de ida e o jogo de volta também do dia 4, quem é que o Inter tem que estar ligado, que está despontando nesse time do Fluminense? O Cano é meio que chover no molhado elogiar e falar dele, né, para mim, o principal centroavante do futebol brasileiro já há 2 temporadas, desde o ano passado, a tirar pelo número de gols, são os números. E aí a gente tem outros jogadores que são muito importantes. Vocês têm o André e Nino, são jogadores de seleção brasileira, né. O Arias, quando está inspirado, é um inferno. Contra o Olímpia, no jogo de ida aqui no Maracanã, o Keno jogou muita bola. Então, é um time titular, ele não tem um grande elenco, mas é um time titular que ele tem muita qualidade, ele tem jogadores muito qualificados, né? O Ganso não está numa fase assim tão boa, mas é um jogador importante. Então vai depender e a gente não sabe como é que vai estar o Marcelo também, né, para esse primeiro jogo. Ele vai voltar de lesão depois da data FIFA, né? Estará disponível se tudo der certo, mas não sei em que condições. Então é um time que o Fábio pegando pra caramba, né? Com 43 anos o cara vai fazer, parece que está com 20. Então é um time muito equilibrado, assim, depende muito do dia, sabe? Tem dia que um não tá tão inspirado, mas o outro tá. Então, quando o Arias não joga bem, às vezes o Keno desequilibra e vice-versa. É uma equipe que tem um conjunto muito forte, não só as individualidades, mas esses jogadores de frente, principalmente Cano, Arias, Keno e o próprio André, são jogadores que, se estiverem num dia inspirado, né, é difícil, realmente difícil ganhar o time do Fluminense, principalmente em casa. Vitor Lessa, então, setorista de Fluminense, tá lá no canal do Lessa. Eu vou deixar aqui para quem quiser ficar estudando o Fluminense, saber tudo do Fluminense para os dois jogos. Já está aqui também na descrição o link do canal do Lessa, repórter também na Rádio Globo, lá no Rio de Janeiro, e CBN. Lessa, um grande abraço, obrigado pela participação e que tenhamos dois grandes confrontos lá na Libertadores entre Fluminense e Inter. É isso, Lucas. Se Deus quiser, teremos dois grandes confrontos. É a minha expectativa para essa semifinal de Libertadores. Prazer falar com vocês aí, seus inscritos. Um abraço e quem quiser pode chegar lá no canal do Lessa, vai ter muita informação lá até essa semifinal. Valeu, gente.